Dando essa entrevista para nós do Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica do Centro Paula Souza, do qual eu, Maria Lúcia Mendes de Carvalho, sou curadora, né? Hoje que é dia 18 de março de 2026, e essa entrevista ela vai compor o volume 2 do projeto História Oral na Educação, Docentes em Centros de Memória, porque é importante que as pessoas no futuro saibam quem foram os pioneiros, né? Como nós começamos esse trabalho e o valor que nós damos para eles. E por isso é importante conhecer a sua trajetória, quer dizer, assim, onde você estudou, é, por que escolheu essa profissão, né? Assim, o curso que você estudou, como você ingressou na Paula Souza, né? E finalmente qual foi o seu entusiasmo para criar o Centro de Memória, porque isso é muito pessoal, é uma relação de pertencimento, né? Tá É isso. certo. Então, tá bom. Boa noite, Maria Lúcia. Eu que agradeço, né, poder participar deste momento, contar um pouquinho da trajetória da minha vida, né? Eu sou professora da ETEC, a ETEC é meu primeiro emprego, meu primeiro registro em carteira, e eu entrei na ETEC no ano de 1997. Eu moro no interior do estado de São Paulo, nasci em 1974. Santa Cruz do Rio Pardo é uma cidade que fica no interior do estado, bem na divisa do Paraná, já no norte do Paraná. Bom, eu sou a segunda filha dos meus pais. Meu pai era pecuarista, minha mãe dona de casa, meu pai se chamava Manuel Martins, já é falecido, e a minha mãe é Manjorina Zílio Martins. Sou casada com o Rômeu Antônio Martins Pedroso há 27 anos e eu tenho duas filhas, a Tami, que tem 22 anos, e a Raíssa, que tem 16. A Tami é casada, casou ano passado, e esse ano ela nos presenteou com uma netinha, a nossa Cecília, que fez um mês agora, no dia 15 de março. Ai, parabéns. Obrigada. Então, eu estudei aqui no município mesmo, né? O ensino fundamental eu fiz numa escola estadual de primeiro grau, Sinharinha Camarinha, e o segundo grau, que na época, né, hoje é ensino médio, mas na época o segundo grau eu fiz numa outra escola que era do lado, chamada Leônidas do Amaral Vieira, né? E na minha fase escolar eu sempre gostei dos números. O que, que era dificuldade para as minhas colegas e meus colegas de trabalho, de trabalho não, de sala de aula, né? Eu tirava de letra. Sempre a matemática foi o terror de todo mundo. E eu tive duas professoras que me inspiraram muito a gostar dos números. Uma professora no ensino fundamental, que ela chama, né? Ela é viva ainda, Dona Maria Helena Leirião, e a do ensino médio, a Dona Malu Camilo. E todo mundo tinha o terror. Dona Malu tacava o terror no povo. E eu adorava as aulas de matemática, me identificava muito com os números, né? Então, aí, quando eu terminei, eu fiquei na dúvida do que fazer. E eu sabia que eu gostava dos números, e eu tinha uma irmã mais velha que já estudava numa faculdade aqui em Bauru, que é a Universidade do Sagrado Coração. Hoje é a Unisagrado. E eu prestei o vestibular lá por influência dela. Olha, vai fazer informática, vai fazer análise de sistemas, é uma profissão do futuro. E eu aqui do interior nunca tinha usado um computador, né? Nem tínhamos recursos para isso. Acabei prestando vestibular nessa universidade e acabei passando e fui é, me matriculei, né? Meu pai me matriculou nessa faculdade. Então, em 1993, eu ingressei nessa minha primeira faculdade, que foi a Faculdade de Análise de Sistemas. É, eu tive muita dificuldade no início, embora eu gostasse muito dos números, né? Era muito diferente. E eu acho que eu era um pouco imatura também, né? Se sair do ensino médio e já ir para o nível superior, eu falo que se eu tivesse ido 2 anos mais tarde, eu tinha aproveitado talvez um pouco mais. É porque Né? tem muita Então, álgebra, cálculo, né? isso, mas eu me virei muito bem, né? Com a álgebra, mas até cair, né? Eu acho que um pouco assim faltou de onde que eu ia.
aplicar tudo isso. Eu acho que faltou um pouco dessa questão de mostrar a prática um pouco, né? Porque eu fiquei meio perdida no início, mas depois eu tirei de letra, né? Então ele foi difícil, mas como meus pais me ensinaram sempre que eu não podia desistir das coisas, eu me mantive firme e fui, né? O meu pai, ele tinha uma mentalidade, Maria Lúcia, que mesmo ele não, ele tinha um ensino fundamental, ele sabia ler e escrever, mas ele sempre dizia que as filhas tinham que estudar. Então, isso é um legado que ele deixou para nossa família, que assim, para ele era uma questão de muito orgulho que as filhas estudassem. Então, foi a herança que ele nos deixou. Então, ele formou as filhas, né? E nesse período que eu morei em Bauru, foram 4 anos intensos de estudo. Eu me lembro do meu TCC, que na época as linguagens de programação eram todas estruturadas, não tinha tecnologia, né? Nem internet na época não tinha. Eu me lembro que nós informatizamos um sistema de um departamento de água e esgoto de Bauru. E para aquela época, desenvolver sistemas estruturados numa linguagem de programação chamada Clipper, na época, com código de barras para gerar contas de água, foi um negócio bastante inovador. Né? Então, assim, passou-se os 4 anos, eu apresentei o meu TCC, e aí voltei para Santa Cruz do Rio Pardo, né? E mantida pelo pai, né, em outro lugar, meu pai já tratou de me pôr logo para arrumar emprego, né? É. Agora é sua vez, né? E aí, no interior, não tinha tanto emprego assim, e ele já foi tratando, eu procurando aqui, e ele me arrumou um emprego em São Paulo. E ele falou para mim: não, eu já te arrumei um emprego em São Paulo, já estou vendo um lugar para você morar. Você vai para morar em São Paulo, vai trabalhar numa empresa que desenvolve sistema para churrascaria. Falei, tá bom, né? Achando que eu ia programar, que eu gostava muito de programar, né? E aí eu fui falar com o meu marido hoje, que na época era meu namorado, né? Aí ele ficou desesperado. Não, você não vai para São Paulo, não, porque São Paulo, depois você não vai vir mais para cá, já não sei o quê, e já tratou de fazer o mesmo que meu pai, né? Começou a procurar emprego para mim também. E ele estudava em Marília na época, ele fazia direito. E ele viajava com um amigo lá, ele mexia no ramo de beleza aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. E aí, esse amigo dele, chamado Magno, ele começou a contar para o Magno que eu tinha terminado a faculdade, que eu precisava trabalhar e tudo mais. Aí o Magno falou para ele: olha, Rômeu, eu estou precisando desenvolver um site para a minha empresa. Será que a sua esposa, a namorada, não faz na época, né? Aí ele falou assim: ah, eu preciso ver com ela, né? Então traz ela aqui, que eu vou pedir para um sobrinho meu que desenvolve sistemas, mas ele não tem tempo para fazer o meu site. Mas eu preciso muito desse sistema, então você vê com ela se ela pode. Eu chamo o meu sobrinho aqui e o meu sobrinho passa algumas orientações para ela e tudo bem. Aí foi aí que eu conheci o sobrinho dele, uma pessoa muito querida, o Adriano, né? A gente chama ele de Adrianinho aqui, que foi no meu primeiro contato, ele quis saber qual que era a minha formação. Aí eu falei para ele que eu tinha feito análise de sistemas, né? Na universidade e tal. E aí ele falou para mim: você não quer dar aulas? Eu falei: como assim dar aulas? Não, não tenho vocação para isso, não. Eu falei para ele: eu não tenho vocação, eu quero ser programadora, né? E aí começamos a conversar e tal. Aí ele me apresentou a Escola Técnica de Pauçu, que eu nem sabia que tinha uma escola técnica do ladinho da minha cidade, né? 16 quilômetros daqui de Santa Cruz. E para mim era uma desconhecida. E ele falou para mim: olha, vamos lá, nós vamos fazer um processo seletivo. Nós estamos precisando de profissionais nessa área. Temos um curso de processamento de dados lá. E nós não temos professores, não tem tanto professor no mercado, né? E tudo bem, eu falei: não, mas eu não quero dar aula. Não, mas vamos lá, você bate um papo, faz um teste, quem sabe? Aí eu fiz. Fui lá, fiz o processo seletivo na época, dei, né? Preparei a minha aula, fui aprovada. E assim, um dia eu em casa, veio a coordenadora na minha casa, viu?
você vai ser contratada. Eu falei, meu Deus, mas vou ser contratada? Como assim? Você passou em primeiro lugar no processo seletivo, e aí você vai poder ministrar aula lá com a gente e tal, beleza. Aí eu ingressei na ETEC de Ipauçu em 1997, um mês depois da minha colação de grau. Fui contratada por prazo determinado, né? E nesse momento, quando eu entrei na sala de aula, eu descobri minha vocação para o ensino. Então, eu me apaixonei por aqueles meninos, por aqueles adolescentes. Eu pensei assim, poxa vida, como é gratificante você poder, ao invés de eu só programar, eu posso ensiná-los a programar. Então, foi muito gratificante ensinar aqueles meninos que tinham um curso de mecânica na época, que eles eram assim, tinham idades para ser meu pai, eram todos já que trabalhavam na área, eles não sabiam nem movimentar um mouse, aquela mão dura, então foi muito bacana, muito gratificante eu trabalhar e lecionar informática para eles, né? Aí o tempo foi passando, né? Eu fiquei trabalhando ali na ETEC por 2 anos, por contrato determinado, e aí passou os 2 anos, eu fui desligada. Só que assim, um mês depois que eu fui desligada, uma colega da ETEC, ela foi aprovada num concurso público num banco e pediu demissão. E aí eles abriram o concurso. E aí eu retornei para lá, depois de um mês e pouco que eu tinha sido desligada, prestei o concurso, e aí eu voltei para a escola, né, lá na escola em Sul, em abril de 1999, né? Então, assim, logo que eu voltei, já surgiu aquele curso de formação pedagógica que teve aqui na FATEC em Ourinhos. Então, eu também fui aluna da FATEC e fiz o curso de formação pedagógica, né? E aí todo mundo fazia licenciatura na época, né? Porque precisava ter a licenciatura, então era uma coisa assim que todo mundo fazia e eu acabei fazendo, né? E a partir da licenciatura, eu tive a possibilidade de escolher as aulas, né, junto com os licenciados, embora recém-chegada na escola, mas eu também tive a oportunidade de crescer dentro da escola, né? Foi em Aí 98 que você fez o foi em esquema? 99, 99, tá. 98, 99, acho que foi, 98, acho que eu finalizei em 99. Ah. Acho que iniciamos em 98, concluímos em 99. E aí eu voltei nesse ano, em 2000, eu voltei para a faculdade, por quê? Tinha uma dificuldade muito grande, eu gostava dos números, tinha uma dificuldade muito grande em ter professores da área de exatas na escola. E eu voltei para a faculdade, o povo falava assim: olha, precisamos de gente que vá fazer matemática, as aulas de matemática aqui nunca tem professor. E eu voltei para a faculdade e fiz a licenciatura em matemática daí, né? Aí eu fiquei com a licenciatura em processamento de dados, fiz a licenciatura em matemática, aí eu fiz uma pós-graduação em informática aplicada à educação. Depois teve uma época que eu trabalhei, depois que eu terminei a matemática, eu lecionei no Estado também, na Secretaria de Educação, e trabalhava na educação e na ETEC. Tinha dia que eu saía de casa às 10 da manhã e retornava às 11h30 da noite, para conseguir percorrer esse trajeto, porque eram em cidades diferentes. Então, eu Mas saía de você Santa não tinha Cruz, criança ainda? ainda não, não Ah, tinha filhos. porque é fácil. Foi depois, quando eu engravidei da Tami, que foi a minha primeira reflexão, né? Não preciso trabalhar tanto assim. Aí eu optei por Ah, ficar num lugar só, né? Mas aí eu, em 2000, acho que 2000, antes da Tami nascer, 2000, a Tami nasceu em 2003. Em 2002, eu fui convidada para assumir a coordenação na escola, lá na ETEC de Sul, né? E eles pediram, queriam que eu assumisse a coordenação, e eu nem não estava grávida na época, mas logo depois, um ano que eu estava na coordenação, eu engravidei. E nesse período também, Maria Lúcia, eu pude ministrar aula
Não sei se você lembra de um programa que teve da FATEC, com as ETECs aqui do interior, que era o curso ASTE, Não, não Análise de lembro. Sistemas e Tecnologia da Informação. Era um curso que a FATEC de Ourinhos implantou e tinha as classes, não era classe descentralizada, o primeiro ano era ministrado nas ETECs da região. E aí eu ministrei aula nesse curso também, que era o curso lá da FATEC. Então, no primeiro ano eu ministrei aula nesse curso também, de análise de sistemas e tecnologia da informação, que foi uma outra experiência muito bacana também. Que assim, alunos que já, muitos que faziam técnico com a gente, eles iam para a FATEC, então a gente continuou tendo contato com eles, né? Daí o segundo ano em diante eles iam para a FATEC de Ourinhos, né? Mas nós também tivemos na nossa escola sediamos esse primeiro ano. Bom, aí teve uma época depois que a minha filha nasceu, eu pedi afastamento da escola por 6 meses para trabalhar no Senai. Eu tive uma proposta de trabalhar no Senai de Santa Cruz. E fui e comecei a trabalhar. E também uma outra colega da ETEC, nós montamos uma empresa de prestação de serviço na área de informática. Então, nesse momento que eu precisava aumentar a TAMI, né? E a correria, então, eu acabei ficando em Santa Cruz por um período para poder me dedicar um pouco mais a ela. Mas, passados 6 meses de afastamento, eu retornei à ETEC, porque eu gostava era da escola, né? Eu gostava da ETEC, dos cursos técnicos lá. E aí eu voltei para a coordenação, não me recordo direito, mas nesse momento que eu voltei para a coordenação, a minha escola tinha um curso de técnico em turismo e eu assumi a coordenação de todas as áreas da escola, sendo formada em informática. A diretora falou: olha, eu preciso de um coordenador que vai trabalhar assim com quase 40 horas na escola e vai ter que assumir todas as áreas, e me convidou. E eu lembro que nesse ano nós tivemos uma proposta, eu fui até para São Paulo fazer um curso, que a gente tinha que elaborar um plano de estágio que tinha que ser aprovado pela Embratur, Uhum. que era o plano que todo mundo tinha que fazer, os alunos que faziam técnico em turismo. E eu fui rápido, montei o curso e encaminhei para São Paulo. Aí depois eles me pediram autorização para usar isso como modelo para as outras escolas do curso de turismo. Ai, Então, que assim, ótimo. olha quanta coisa que eu fui aprendendo, né? Olha quanta experiência que eu fui tendo, né? E aí eu fiquei na coordenação até acho que junho, não, acho que até janeiro de 2009, quando eu engravidei da minha segunda filha, né? Mas ainda eu fiquei na coordenação. E eu falava assim: mas não. O diretor não quis me tirar da função na época. Ele falou: não, você vai cumprir a sua licença e depois você volta da licença e você volta para a coordenação, né? Não tem problema nenhum, eu vou assumir a tarefa e tudo mais. E aí, em 2013, logo que ela nasceu, tinha aquele projeto do portal Clique Ideia, você se recorda? Sim, me lembro. Então, coordenei o portal Clique Ideia também, né? E aí a gente nós desenvolvíamos ações aqui para os alunos acessarem, fazíamos premiações, então foi uma outra experiência, né? Hum. Eu voltei depois para a coordenação pedagógica, acho que eu fiquei até 2017. Mas nesse período, né, que eu conheci o projeto, né, do GPMAP, 2014, né, que teve aquela capacitação. 2014 teve aquela capacitação de história oral com a Suzana. Eu Isso mesmo. participei dessa capacitação, né? E aí nós fizemos aquela entrevista de história oral de vida. Eu entrevistei a professora Silvia, que foi a primeira professora do curso de informática da ETEC de Pau Sul na época. E aí eu fui me interessando pelo projeto, né? E depois eu me afastei por um período, não me lembro mais ou menos, eu não participei de todos desde o início, né? Mas em 2000, acho que 2016, eu também prestei o concurso para diretor da escola.
E aí nós ficamos num embate técnico, eu e o diretor. O professor Almério chamou a gente para uma segunda entrevista, porque ele falava assim que nunca tinha acontecido isso no Centro Paula Souza. Nós tivemos um voto de desempate. E aí o professor Almério fez a entrevista de novo com a gente, né? E aí o professor Carlos, que foi o que assumiu a direção, ele tinha mais tempo de serviço que eu, óbvio, né? Tava mais tempo na escola, e ele assumiu a direção da escola e eu continuei trabalhando todo o período dele. Os 8 anos de coordenação, que ele ficou na direção, eu fui coordenadora pedagógica na gestão dele. Então, assim, eu dediquei toda a minha vida à ETEC de Pauçu, no momento que a ETEC de Santa Cruz, trabalhei na ETEC de Pauçu por 20 anos, Por isso que viajando. no início eu sempre te associava a Ipauçã. Sim, a minha sede era Sempre. em É. Pauçu. Eu Eu vim ficava para meio em Santa. dúvida, sabe? Assim. Mas até hoje, às vezes, aparece lá no centro de capacitação, quando a gente vai fazer a inscrição, aparece Pauçu. Na verdade, meu vínculo sempre foi lá, eu entrei por lá, né? Só que Santa Cruz é onde eu resido. E Santa Cruz abriu o curso de informática aqui. E aí foi a oportunidade de eu vir para Santa Cruz. Quando abriu, ainda abriu o curso noturno, diurno e noturno. Mas como eu não queria ministrar aulas à noite mais, porque eu já tinha as duas meninas, né? E aí meu marido também trabalha na faculdade à noite, então depender de terceiros para ficar com elas não ia dar certo, né? Aí nós optamos que eu trabalharia de dia e ele trabalharia à noite para não ficar dependendo de outras pessoas. E aí, quando abri o curso aqui em Santa Cruz, eu iniciei com as aulas de dia. Então, eu trabalhava daí 3 dias aqui em Santa Cruz e 2 dias em Pauçu. Continuei ministrando aula nas duas escolas. E quando veio a pandemia, que nós ficamos, né, naquela situação, trabalhando remotamente e tudo mais, eu tomei a decisão de que eu não queria voltar mais para pegar a estrada, porque foram 20 anos pegando a estrada de dia, de noite, às vezes 2 vezes, né? Porque às vezes a gente tinha aula no período da manhã e depois só no período da noite. Foram 20 anos nessa trajetória aí que, né, chega um momento que você fala, se eu tenho a possibilidade de estar aqui, foi o que eu fiz. E na pandemia, eu lembro que eu liguei para o diretor de serviço, que hoje é o nosso diretor aqui, o superintendente agora, né, da ETEC Orlando Coalhato, o André. Aí eu falei, ai, André, será que não vai sobrar 6 aulinhas aqui em Santa Cruz? Porque se sobrar 6 aulas em Santa Cruz, eu reduzo 6 lá, reduzo 6 ou 8, e aí eu fico só em Santa Cruz com aula aqui, né? Não vou pegar a estrada. Calculei, falei, vou perder um pouquinho, mas para mim vai ser vantagem. Aí eu me lembro bem que no dia da atribuição ele falou assim, Janice, eu não tenho 6 aulas para te oferecer, eu tenho 12. Aí eu falei para ele, então é a minha hora, né? E eram todas durante o dia, né? Então aí eu consegui vir logo depois da pandemia. Eu me desliguei lá da escola da ETEC de Pauçu e vim trabalhar aqui em Santa Cruz, sempre durante os dias. Aí eu não trabalhei mais à noite, né? E aí eu voltei, acho que 2021, que eu retornei para as atividades, né? Do Clube de Memórias, no grupo de pesquisa. E em 2022, você acompanhou minha trajetória, que eu fui aprovada no mestrado e fiz o mestrado na Universidade Estadual de Jacarezinho, do Paraná, que concluí no ano de 2024, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho do nosso centro de memória. O Mas nosso antes centro de de você memória. começar o centro de memória, É, você pensa em fazer doutorado? então, tá no projeto, eu não descarto, porém, assim, eu não procurei ainda, porque eu tô tentando fazer uma língua agora, né? Tô tentando estudar idiomas um Ah, pouco agora, porque porque é necessário. para você é mais fácil. Aí no norte do Paraná, fica mais perto do que a Unicamp, por exemplo. Sim, por Ah, distância, sim. Só que aqui é o norte do Paraná, a universidade que eu fiz tem outro campus,
que tem o doutorado, mas é bem mais próximo que a Unicamp. Tá. Mas também não descarto. Eu prestei uma vez o processo para mestrado na Unicamp, mas aí não passei, aí depois eu fui. Eu cheguei a cursar o mestrado aqui, eu cheguei a cursar na pandemia 2 disciplinas remotamente, né? Porque daí não tinha que me deslocar. Eu cursei as disciplinas, e aí a minha amiga Janaína, que você conhece, falava assim: você tem tudo para fazer o mestrado, vai, presta a prova e tal. Aí deu certo, eu comecei fazendo. Mas você sabe que hoje eu sempre falo assim, presta em vários lugares, porque são poucas vagas e tem uma fila. Sim, E normalmente, às vezes, tem pessoas que já estão naquela fila há muito tempo e já fazendo trabalhos com o grupo de pesquisa. Então, é uhum, óbvio que numa avaliação, aquela pessoa vai normalmente passar na frente, né? sim, E por isso que que nem a Júlia, quando a Júlia foi prestar para o doutorado, eu falei, Júlia, não presta num só, porque eu fiquei prestando assim, um ano no outro, e daí não passava, entendeu? Assim, então, é. daí eu falei, daí que eu percebi que tinha gente que prestava, daí a Júlia fez, passou em São Carlos, passou na Unicamp, daí ela Aí, escolheu a aí Unicamp, escolhe, né, o né? que está mais próximo também, né? É, é, Exatamente. a gente tem que ir tentando. Eu não descartei, mas assim, tem que me preparar ainda, Maria Lúcia. Não, não estou falando isso porque assim você vai acumulando um conhecimento da Aham, organização centro de memória, da história da escola, a sua trajetória toda relacionada a isso, que de repente sai o trabalho, como aconteceu comigo, né? ah Assim, lá. quando eu fui começar com orientador, eu já tinha um monte de material a Então, respeito do que eu queria escrever, né? Eu sabia que aquilo ia dar um doutorado, né? Porque era algo sim, novo. Então, é meio isso que você vai, no seu dia a dia, vai percebendo e você descobre alguma coisa que, olha, isso aqui é é, novidade, né? e dá para pensar. Mas vamos nos preparar. Por enquanto, vou ficar na preparação, Maria Lúcia. É. Ainda mais com uma netinha. Ah, agora acho que eu estou querendo curtir a Cecília um pouquinho, né? Ah, tem que Coisa curtir fofa, mesmo. né? Uma delícia. Eu falo assim que é uma experiência, né? Que a gente não imagina. As pessoas falam, olha, a experiência de ser vó é diferente, é só vivenciando mesmo, né? É a Não, e coisa você mais vai ver. gostosa. E quando chega, a partir dos 2 anos, eles prestam uma atenção no que a gente fala com eles, assim, olha, você fica emocionada, sabe? Ai, que graça, né? É Muito uma bom, delícia. muito bom mesmo. Bom, Voltando ao centro de memória, voltando né? ao centro de memória, né? Então, 2022, quando o Francis, né, o professor Francis Pegorer Godoy, ele era o diretor da ETEC, ele é um professor que é da área de história, né? Ele foi comigo num trabalho em São Paulo, você conheceu. Ele é o entusiasta desse projeto do Centro de Memória. Ele falava assim para mim, Janice, a semente eu já plantei, eu já te dei um espaço, já passamos pelo conselho de escola, tá tudo encaminhado. Agora é com você e eu já vou recomendar que o próximo diretor que assuma ele continue com esse projeto, que esse projeto é fantástico. Eu sou da área, então a gente tem que resgatar as memórias da escola para trazer esse pertencimento à nossa comunidade escolar, aos que chegam, né? Aos que se identificam, aos que permanecem, aos que retornam. E ele me E o que, recomendou tudo isso. e o que é bom, Janice, os novos gestores, né? Uhum. Presidente, vice-presidente, eles, inclusive, incumbiram o gerente, o assessor, não, não é, não sei se é assessor de planejamento, agora, eu sei que assim, ele tem apoiado essa área de museologia, de centros de memória, então eu acho assim, é importante, assim, o nosso projeto tem sido bem visto pela instituição, né? Porque Sim, é importante para o plano estratégico,
né? Exatamente. E o que eu acho interessante é que nessa gestão eles conseguiram ter um plano estratégico que era um sonho, né? E que envolve as ETECs com as FATECs. Então a instituição passa a ter uma identidade única, né? E todos nós trabalhamos juntos para isso, né? E nisso a memória ela contribui, né? Para trazer Sim, subsídios para novos planejamentos, né? Eu estou muito exatamente. feliz, né? Alguns até me chamam de Memórias, me puseram esse apelido. Ah, isso é um apelido carinhoso que eu tenho certeza que você acolhe isso com muito calor no coração, né, Maria Lúcia? Que é muito bom. É, porque isso lembra o projeto, né? O nosso projeto É, coletivo. exatamente. E assim é muito gratificante mesmo. Esse mês a nossa escola ela está completando 55 anos, né? Ontem e hoje eu estava aqui procurando as coisas, montando. Nós vamos fazer uma integração com os alunos agora, no sábado é letivo aqui, então a gente vai fazer uma integração. Então, nós vamos fazer um quiz de perguntas sobre a história da escola, sobre a questão dos diretores, dos prédios. Então, tem um monte da. Ainda a minha amiga que estava aqui, a Fran, eu falava para ela, Fran, o que você acha dessa questão? Ah, essa aí você está judiando da molecada, eles não vão saber, não. Falei, mas a ideia é essa, porque nós estaremos ali e aí eles não sabendo, a gente vai contextualizar, vai contar um pouco da história da escola, né? Para os que estão chegando, Não, né? e a importância desse patrimônio educativo para eles verem evolução, né? Exatamente. E também as dificuldades que existiam para eles superarem, né? Então, é Isso é. interessante isso, porque eles se veem participante, né? E não tem como a gente se identificar se a gente não conhece, né, Maria Lúcia? Então todo mundo precisa Exatamente. conhecer. Você sabe que eu teve umas férias de uns 2 anos atrás que nós fomos para Boston e nós fomos para lá só porque eu queria conhecer o Mitch e o Jorge também, porque o sonho dele era ter feito pós-graduação lá, né? E É. eu sempre, como eu nunca tive dinheiro, eu não tive esse sonho, mas eu admirava, né, que os cientistas que tinham lá, o material que eu li a respeito. E daí a primeira coisa que eu quis conhecer foi o museu do MIT. Ai, E daí, menina, assim, é muito semelhante também aos nossos trabalhos, mas no sentido assim, com aquelas peças antigas, mas achei super interessante alunos lá, de, deve ser de pós-graduação, assim, anotando, desenhando, sabe, os olha que objetos. Eu bacana. falei, poxa, é isso que a gente imagina para os nossos centros de memória, né? Assim, dos alunos Exatamente. se apropriarem desses objetos, né? É muito bacana mesmo. Que legal. Bom, então, o Francis, né, que deu o pontapé inicial, né, eu cutuquei, você me orientou, e aí ele deu o pontapé inicial, né? Aí nós conversamos, fizemos a ata lá, o conselho de escola aprovou, e aí no ano seguinte, nós instituímos em 2022, 2023, eu não consegui escrever o projeto. Foi uma outra professora que fez, porque eu não tinha professores para assumir as minhas aulas. Se Eu lembra lembro, disso? eu lembro Então, dessa aí, o situação. que, que nós fizemos? Aí pedi para a professora Ana Clara, e ela que começou a organização, né? Das fotos lá do Centro de Memória. Aí, mas nesse ano mesmo, a gente participou, eu participei com você dos clubes de memória, e fiquei ali apoiando a Ana Clara, né? Mas eu não tive projeto nesse ano. Aí, acho que foi nesse ano que nós fomos lá para o Rio, né, Maria Lúcia? Que nós fomos naquele evento do Rio de Janeiro, não foi 2022? Acho que foi 2024. 4? 3 ou 4, é Acho que verdade. 3. Acho que foi 3, porque foi o ano que eu comecei a estudar as mulheres no curso de agropecuária, acho que foi Ah, 2023. tá. Aí, no ano seguinte, 2023, que eu não fiz o projeto, nós fomos para lá. Em 2024, eu fiz o projeto para o centro de memória, que eu estudei
os professores que desenvolveram o componente curricular Educação Artística desde a década de 70. Então, aí eu pude entrevistar os professores, pude conversar com a professora Cleusa, com a professora Márcia, o professor Éder, né, que atuaram aí e ministraram esses conteúdos para os nossos alunos. O que eu fiz nesse ano? Acho que eu fiz a Semana dos Museus, que foi o trabalho que eu Você tem fiz. participado da Semana dos Sim, a Museus. Semana dos Museus, que acho que foi nesse ano que eu fiz o projeto dos funcionários, de dar voz aos funcionários, que foi um projeto muito bacana também, né? Eu, assim, fiz uma entrevista curta, mas uma entrevista com mais de 60 pessoas, entre os professores, funcionários, administrativos, os terceirizados. Então, né, nós fizemos uma exposição dando voz a eles, fizemos um momento, homenagem a essas pessoas que, por muitas vezes, não são vistos, né? Estão ali muito mais, às vezes, que a gente, como docentes, e não são vistos, né? O que cuida das salas de aula, o que limpa, o que faz a merenda e tudo mais. Então, nós fizemos esse trabalho, e aí nós começamos, acho que foi nesse ano que nós começamos a higienização do acervo, dos livros, né? Eu consegui resgatar os livros de matrícula lá no centro de memória, que estava jogado lá no canto, então eu fui resgatando, fomos fazendo a higienização. Fiz a catalogação, né? Primeiro no livro, não fiz direito, depois refiz de novo. E ela sempre aprendendo, né, Maria Lúcia? Isso que Não, eu gosto de então, por isso frisar. é que você vê o que daí eu dei uma insistida no mapeamento, porque assim, desde 2018, os projetos de vocês estão atrelados aos nossos. Uhum. Isso não é à toa, isso é uma decisão institucional que está relacionada, inclusive, com a tabela de temporalidade da instituição, Sim, com o trabalho que foi feito com o Arquivo do Estado. E cada vez mais a gente tem que se aprimorando nessa organização. Além do que, nós participamos todos daquele grupo do patrimônio educativo sim. que foi enviado para o IFAM em dezembro do ano passado, né? Daí eu pensei, poxa, gente, não basta só mandar aquele trabalho, vamos acelerar isso, porque assim, a gente vinha Certo. fazendo esse trabalho mais lentamente, porque nós dividimos o nosso trabalho em muitas frentes, né? É Uhum. produção de pesquisa do artigo, é uma parte de higienização pequena, assim, porque 5 horas semanais, de 5 a 8, é impossível, e além da carga Não. horária que o professor tem, né, de Uhum. trabalho. A gente sabe disso. Sim, Então, mas a gente vai comendo pelas beiradas e vai fazendo alguma coisa, né? Mas certo. daí o fato de ter feito essa ficha de mapeamento, que é o início do inventário, né, para a produção de catálogo, eu acho que já tem contribuído bastante, sabe? Porque Sim, a gente mesmo fica curioso e vai atrás de mais documentos, né, que está ligado ao nosso projeto, mas e daí certo. você vai organizando e vai deixando esses documentos para os outros, né? Sim. Ah, é, Hoje mesmo eu estava mostrando para um funcionário que é novo lá na escola, né, o Jackson. Esse menino foi aluno nosso na ETEC e depois passou no concurso para auxiliar administrativo, né? E eu estava mostrando para ele o site. Falei, olha, Jackson, porque ele falou, olha, eu queria fazer tal coisa. Eu falei, Jackson, em cima da hora não dá para fazer agora, mas aqui, ó, tem tudo que você está falando. Eu tenho entrevista dos alunos, fui mostrar o site para ele, né? ah. Nossa! Tem tudo aqui mesmo e tal. Falei, olha, aqui eu tenho os diretores que nós entrevistamos, né? Então, isso aqui é uma informação riquíssima Mas olha, sobre essa essa escola. semana, um colega nosso lá do meu departamento, né? Ele passou no mestrado lá. E É. daí o orientador dele é da área de história da história, ele trabalha com história oral.
Daí eu mostrei para ele o site, assim, eu falei, olha, nós temos mais de 300 entrevistas aqui. Eu falei, de repente, você pode se apropriar dessas entrevistas. Algumas, inclusive, eu falei, eu tenho dois projetos aí que passaram pelo comitê de ética. Então, você pode muito bem usar no mestrado, né? E a gente fornece esses dados. E isso é importante, porque vai Sim. ampliando, né? Vai fomentando em outros lugares tudo isso, né, Maria Lúcia? Sim, E por vai isso que é dando bom o coletivo, visibilidade. né? Esse É muito trabalho. importante. Ah, Por isso que é bacana mesmo, né? Esse trabalho que você faz de angariar as pessoas, dessa orientação, é então, mas não é fantástico. só meu, né? Eu sempre falo Sim, isso. Sozinha, eu sou não. nada, entendeu? Porque eu faço pouco como cada um de nós, né? Aham, Mas, assim, no total, é o nosso trabalho, né? E sim, não só nosso, eu sempre falo que a nossa origem começa lá com a Falivene, com a Júlia. né? Porque foi dela que a coisa veio e a gente foi fomentando para ampliar, né? E temos trabalhado Sim, assim, né? A Júlia tem ajudado muito, a Júlia sim, a Naomi, Júlia é né? uma graça. A Júlia, menina, ela acho que arrumou acho que quase meia dúzia esse ano de novatos, sabe? Ela angaria a molecada lá, A né? gente E pôs ó, como meta 40 centros de memória, agora nós estamos ali, ó. Eu e ela tentando trazer gente para ampliar isso, né? tá Mas nós já certo. estamos. O ano passado a gente já estava com 33, quer dizer, tá muito bom, É, né? tá bom, com certeza. Mas podem vir mais, né, Maria Lúcia? Claro, Só que assim, é um trabalho de formiguinha, né? Para conscientizar, trazer o professor sim, que que goste, né, Maria Lúcia? Porque sim. não é qualquer professor que se dá bem, né? Tem que gostar da pesquisa, gostar de estudar, né? Aceitar que tem um método do grupo, né? Porque Sim, às vezes a sim, pessoa acha que ela pode fazer. Falo, não, gente, tem que ter um produto, tem que, é né? isso mesmo. Porque é o próprio método da pesquisa, né? Se você Sim, não tiver disciplina, você não vai chegar a um não resultado, evolui né? nada. É. Fica paralisada, né? Mas daí o pessoal vai percebendo que isso não é coisa minha, é do nosso grupo, que nós temos essa mentalidade. Por isso que eu quis fazer presencial o próximo, sabe? Tá certo. Então, o que eu ia falar? Na pandemia mesmo, aquele projeto que você convidou para participar, que era o dos empreendedores, aquele projeto foi fantástico. Eu E esse tenho ano vão sair as entrevistas, viu? Dois esse. volumes. É, Livro, eu estou que organizando o bacana, livro. Você que imaginou você bacana. entregar o livro lá para os seus. Eles Que vão ficar orgulho, né? emocionados, não Que é? orgulho, exatamente. Muito Não, bom. eu estou pensando nisso. Muito bom mesmo, a pessoa fica emocionada. Porque Quando vai sair saiu. vocês e as entrevistas, entendeu? Que Assim, bacana, vai ficar legal. legal. Mas aquele projeto foi assim, deu uma visibilidade muito grande aqui na nossa escola, porque em um dos eventos que nós desenvolvemos na escola, para trazer o resultado para os alunos, né, conhecerem, eu consegui trazer um dos entrevistados para fazer uma palestra com eles, e é uma pessoa que assim tem visibilidade fora do país com a empresa dele, estudou na nossa ETEC, né? Então, foi assim, enriquece muito Sim. o aluno vê o outro que já passou pela instituição e que, né, chegou onde está hoje, né? Ele mesmo fala, eu achava que no início o meu negócio era um negócio bem pequenininho, nem eu tinha ideia da proporção que eu ia É que nem chegar. nós de memórias, É, isso mesmo. não é? Assim a Mas eu coisa vai falo, crescendo, né? vai Mas eu crescendo, acho a isso um gente vai estímulo. perdendo. Assim, quando me deu aquela ideia, a ideia me veio porque eu tinha que ter projeto para vocês na pandemia. Eu pensei, eu não posso perder ninguém. Claro. E como é que eu vou gerar produto? Pô, me veio essa ideia da história oral, e você vê, para mim, me veio a ideia de entrevistá-los, né? Que eu também tenho o projeto de HE, né? Sim, E foi, eu também achei fantástico o foi projeto. fantástico, foi Assim, maravilhoso. e foi muito bom porque nós passamos pelo comitê de ética, todos vocês Sim, como pesquisadores. Então, foi sim. muito enriquecedor, sabe? Até
Assim, eu fico muito feliz desse trabalho coletivo nosso. Ah, eu também acho assim, a gente vai render muitos frutos ainda, viu, Mariana? Já rendeu muito, mas ainda temos Ah, muito. mas não tenha dúvida. Não, ó, Eu esse não... livro, a hora que saírem os livros, porque eu mantive o mesmo nome, só que pus assim, entrevistas. Até a Aham, capa já está pronta. O Rafael Zoccoli, que trabalha com design na Paula Souza, ele que criou a capa está muito bonita. Até a Júlia estava comigo quando ele apresentou para a gente. E agora ele vai definir as fontes. Eu já mandei um capítulo, estou esperando ele aham, definir que fontes ele vai usar e daí começar a trabalhar com os outros para tá mandar. certo. Mas você Muito vai dar bom. mais de 800 páginas, 2 volumes. Nossa, vai ficar show de bola. Muito bom. Bom, e aí esse ano nós estamos aí, né? Ah, deixa eu fazer um outro comentário do outro evento que nós fizemos aqui na escola no passado, que nós trouxemos os equipamentos fotográficos. Eu consegui a parceria com uma pessoa aqui de outra cidade da região, que nós fizemos um concurso de fotografias na escola para ver a visão do aluno mesmo, né? No registro que o aluno registrava. E nós trouxemos uma coleção de câmeras fotográficas, filmadoras, monóculo e um monte de filme, máquina analógica. Foi muito bacana, porque a gente fez o convite, ela cedeu o acervo dela com todo cuidado, nós buscamos, trouxemos, fizemos a exposição. Eu lembro. Quanta coisa linda, Maria Lúcia, que esses alunos, assim, eles falaram assim, nossa, mas eu não imaginava que o filme, que era um filme desse jeito, nossa, isso aqui é o negativo da foto. Eles não têm noção, né? Porque eles nasceram no Na mundo época digital, digital. É. eles não têm noção do que era. E a gente fez palestra, explicou para eles o tempo que levava, né? Um filme para encher com as poses, e a gente fez todo esse processo e foi uma integração muito bacana também. Não, olha, eu acho que é inesquecível essas coisas, e isso faz com que eles reflitam sobre isso, né? Eu Sim, acho que são essas ações que levam o aluno a pensar, a criar, né? sim, Então, eu acho fundamental. Assim, quando eu estava na sala de aula, primeira coisa, eu criei um projeto lá, lixo urbano, um problema de educação ambiental. E você não acredita, você vai para o congresso, inclusive, deixa eu aproveitar. Você vai lá para Macapá? se Deus quiser. Ah, então, e o seu Tô, marido vai junto? provavelmente. Ah, porque o Jorge também vai. Ah lá, pronto. Então, deixa a gente. Até eu falei, quando ele vier agora, eu falei, daí nós já vamos pensar em comprar passagem, programar, É, daí a gente tem- troca figurinha, porque perfeito. hotel, tudo isso, Perfeito, Maria Lúcia. né? E- Bacana, e- né? então, mas eu acho que essas ações aí de envolver os alunos, trazer gente de fora, é super importante, né? Muito bom, muito bacana, né? Você poder, o aluno poder experimentar a vivência do outro, né? Porque ele um pouquinho, você vai dando esses pequenos estímulos para o aluno, né? Isso. E o aluno ele vai se interessar, ele vai querer, ele vai evoluir na pesquisa, no estudo em si, né? Para querer buscar o seu espaço também no mundo do trabalho, né? Então eu falo que a E é para experiência é isso que muito boa. existe o ensino técnico, né? Eu sempre falo, Sim, as pessoas vão fazer ensino técnico porque elas querem trabalhar, querem ir para o mercado, exatamente. É isso mesmo. né? Faz É o que parte da vida. eu falo assim para os meus alunos, gente, todo mundo tem que fazer um curso técnico uma vez. Aqui vocês podem errar, talvez vocês descobrem a profissão e talvez vocês olham para o curso e falam, não, isso eu não quero para a minha vida. Então aqui vocês podem acertar, podem errar, podem tentar novamente, né? Por isso que é importante, né? E eles têm essa possibilidade, né, Maria Lúcia, Sim. no estado inteiro, né? Eu falo que só não estuda quem não quer hoje, né? Porque Mas você assim, sabe, eu sempre trabalhei em pesquisa, mesmo na indústria, trabalhei aham, em centro de pesquisa. E o pessoal ficava chateado que, bom, quando eu cheguei, o experimento não dava certo, jogava fora, não anotava nada.
Daí eu Capaz. falei, ficaram maluco? Tem que anotar em detalhes para não repetir o erro. Então eu fui mudando a mentalidade, Olha né, lá. de ver que um erro, por exemplo, às vezes um erro do passado pode ser um acerto no futuro. Você fala, olha, aquilo lá gerou Exatamente. tal coisa. Então, na verdade, eu estou aplicando método científico, né? Mas Exatamente, método assim, científico. eu ficava boa. Imagina o desperdício de material, né? Ah, mas faz parte, né? É o que você falou. O erro nos leva ao acerto, né? Que é que nem com os alunos, né? Que nem você, eles têm que experimentar, não é? Né? Tudo vale a pena, E eu né? falo sempre para eles: não perca a oportunidade de buscar o conhecimento. Caiu alguma coisa na mão, leia. Ah, mas isso não é do meu interesse. Leia, eu falo para eles, leiam. E é muito legal essa relação com os alunos, né? Olha, eu já falei, acho que você sabe que a gente pega para conversar, não para, né? Eu e você. Vamos deixar para Macapá, né? É verdade. Mas olha, eu agradeço muito você ter participado, né, estar participando desse projeto, né? Eu, inclusive, quando eu organizei o livro, eu pensei assim, mas por que que a Janice não está aqui, né? Mas daí lembrei que você veio depois, assim, com o Centro de Sim, Memória, né? Porque eu, na época, eu entrevistei aqueles que estavam com projetos de HE, assim, né? Mas eu falei, eu vou fazer o volume 2 porque eu acho importante a gente deixar o registro, até porque, você veja, depois da pandemia já são mais de 5 anos, né? Então, sim. tem muita coisa aí que a gente tem que registrar, né? E eu acho que essa entrevista sua vai contribuir muito para outros professores, não só da sua escola, mas de outras unidades, né? Então, Janice, muito obrigada mesmo, e você é uma companheirona de pesquisa. Ah, Tá bom. Maria Lúcia, eu que agradeço muito, né? Você ter dado essa oportunidade de contar essa vivência, a minha vivência, minha vida profissional, minha vida pessoal. Aí a gente já tem uma relação de eventos, viagens e vamos seguindo, né? Somos E membros de olha aqui, equipe. ó a minha filha aqui, ó. Você está conseguindo ver? Eu estou com uma pilha de livros aqui, ó. Mas não é só você, se você olhar aqui do Esse aqui eu lado. já estou produzindo lá, estou acelerando o artigo agora. Então, eu mandei dois. Um eu já fiz, eu terminei o final de semana passada. O outro eu estou começando, sabe? Assim, É. e eu propus para a Marlene vai com a gente. Ah, Marlene é uma figura, adoro Então, Marlene. porque eu falei, vamos tirar a Marlene de lá. E daí eu falei, Marlene, vamos fazer um trabalho conjunto sobre os edifícios históricos e os centros de memória. Então, ela Bacana. me mandou o material dela, que ela já tinha 2 artigos, e agora eu preciso reescrever para mandar para ela, né? Então, vamos fazer em 2 mãos aí. Tá certo, muito bom. Olha, obrigada. Eu que agradeço, Maria Lúcia. Até Deixa. mais.